Olá, tudo bem? Acho que como muitos já sabem, meu nome é Felipe Coimbra, eu sou cirurgião oncológico e estou aqui compartilhando algumas informações que eu considero importantes para todos os médicos, né, e em várias especialidades também. Aqui hoje uma informação mais cirúrgica. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina liberou e normatizou a cirurgia robótica no Brasil. A cirurgia robótica, para quem não sabe, é uma cirurgia que basicamente é o cirurgião que faz a cirurgia, primeiro de tudo, mas ele utiliza uma estrutura robótica com braços robóticos, com câmera, com a possibilidade de controle da câmera e dos braços, que são colocados diretamente no paciente para a realização de uma cirurgia. E isso tem trazido alguns benefícios do ponto de vista cirúrgico para diversas situações, tanto benignas quanto para a parte oncológica, no caso de tumores, né, de um câncer. E para vocês terem uma ideia assim do que isso representa para quem faz cirurgia, primeiro que foi uma grande inovação na área, né? Ela traz a possibilidade, por exemplo, de cirurgias que antes era feitas por via laparoscópica, que é minimamente invasiva, ou seja, com cortinhos pequenos, em que lá dentro a cirurgia tem que ser a mesma. Então, quando a gente trata de cirurgias complexas, cirurgias maiores, a gente está falando de evitar uma incisão grande de 20, 30, 40 centímetros, que tem mais dor, mais risco de infecção na ferida operatória, né? E uma recuperação um pouco mais difícil para o paciente. E, ao mesmo tempo, a cirurgia robótica, que é minimamente invasiva através desses cortes, traz algumas vantagens em relação à laparoscopia, o que vai desde da utilização de pinças que têm movimentos robóticos que simulam a mão do cirurgião. Além disso, o robô ainda ajuda o cirurgião, ela diminui o tremor na ponta da pinça, dando mais precisão aos movimentos, às dissecções, aos cortes, às suturas, né, às costuras que acontecem dentro do corpo após a retirada de um órgão, por exemplo, ou a correção de algum defeito, por exemplo, que justificou a realização daquela cirurgia. Além disso, o robô permite que o cirurgião utilize, ao mesmo tempo, controle, só para vocês terem uma ideia, além dos dois braços principais, um terceiro auxiliar que vai ajudar a movimentação das estruturas e controle também a câmera. E a câmera é um outro ponto interessante, né? A câmera do robô traz uma imagem em altíssima definição e em 3D, em 3 dimensões. Então, realmente, o robô aproxima muito a cirurgia minimamente invasiva do que sempre foi feito com a cirurgia aberta, né? Com os movimentos de mão do cirurgião com uma visão melhor, coisa que a laparoscopia convencional, pelo menos, não conseguia entregar totalmente. Isso a gente está falando da técnica cirúrgica. Tem muito ainda a se avaliar, tem situações em que nem sempre o robô traz tanto benefício. Então, o paciente, para fazer a cirurgia robótica, tem que ser muito bem selecionado, a equipe tem que ser experiente, acostumada com esse tipo de procedimento. Mas diria até que o principal é que a cirurgia, internamente, tem que ser a melhor possível, independente da técnica utilizada, para que o paciente tenha a chance de cura, de resolver o seu problema e recuperar da melhor maneira possível. Mas isso tudo requer também um treinamento. O cirurgião que faz a cirurgia robótica precisa ter um treinamento do uso do equipamento e precisa também ter um conhecimento da cirurgia convencional, né, dos passos da cirurgia, da técnica da cirurgia, do momento certo para indicar a cirurgia. Não é só porque o paciente chegou, tem que operar. Será que não tem nada para fazer antes, depois, tem uma preparação? Isso tudo está envolvido num contexto maior. Então, a cirurgia robótica, o ato da cirurgia em si, é um dos momentos do cuidado do paciente, como a gente sabe, né? Então, devido a essa curva de aprendizado, esse treinamento, uma nova tecnologia, obviamente que faz sentido uma normatização de quem
deve, quem pode treinar, quem pode realizar um maior número de cirurgias desse tipo, para que traga alta segurança tanto para os próprios médicos, mas principalmente para o paciente, né? Então, acho que é uma notícia importante e que, na verdade, eu acho que vai ajudar a desenvolver mais a cirurgia robótica, que tem trazido algumas vantagens para os pacientes. Então, também o outro lado, assim, em relação, além da técnica, mas o que isso traz de benefício depois para os pacientes? Teoricamente, então, além das incisões menores, tem a possibilidade de trazer menos dor, menos uso de opioide no pós-operatório, né, que a gente tem que fazer uma analgesia adequada. Então, os pacientes tendem a usar menores níveis de analgésicos, inclusive de opioides, o que pode estar relacionado a algumas situações, como, por exemplo, no câncer. Existe controvérsia, mas existem estudos que mostram que o uso de opioide pode, de certa forma, prejudicar alguns pacientes oncológicos. E no pós-operatório também a cirurgia menos invasiva permite nos pacientes oncológicos, por exemplo, um retorno mais rápido para a realização de procedimentos adicionais à cirurgia propriamente dita, como, por exemplo, uma quimioterapia, porque o paciente recuperou mais rápido, ele andou mais rápido, muitas vezes ele comeu mais rápido e está mais preparado para realizar o tratamento subsequente. Além disso, tem alguns dados mostrando que, por ser uma cirurgia minimamente invasiva também, e pelas possibilidades de manipulação durante o ato cirúrgico, os pacientes que fazem a cirurgia robótica podem ter um nível um pouco menor de perda sanguínea durante a cirurgia. Claro que é muito controlado, um sangramento pequeno, mas pode ser ainda menor, o que pode levar a uma diminuição do risco de transfusão. E para algumas cirurgias de maior complexidade, diminui um pouco a chance, tem estudos que mostram isso também, a chance de conversão da cirurgia. Conversão é quando uma cirurgia, por exemplo, robótica ou laparoscópica precisa ser trocada, a via de acesso precisa ser trocada. Está no momento de uma cirurgia, mas teve um momento em que a cirurgia não está se mostrando a mais benéfica ou tem um risco de sangramento, precisa abrir, precisa fazer o corte normal. Então, a robótica traz um risco menor de conversão para alguns pacientes. E em algumas cirurgias, por exemplo, como a gastrectomia, começa a gente entender que tem um pouco menos de complicação, de necessidade de drenagem para retirada de líquidos, porque o robô traz uma manipulação mais cuidadosa, um pouco mais detalhada dos tecidos. Então, acho que por isso tudo, por uma inovação que está chegando, tem uma tendência de uma cirurgia minimamente invasiva, mais moderna, com algumas vantagens para os pacientes e para os médicos que as realizam, a normatização do CFM eu acho que vem em boa hora e vai ajudar todo mundo a entender melhor o seu papel e o treinamento, como deve ser feito, o número de casos e uma série de outros fatores que tendem a trazer melhores resultados para os pacientes. Caro colega médico, obrigado por ter assistido. Gostaria de te convidar para tirar dúvidas e bater um papo comigo. Basta acessar drfelipecoimbra.com.br. Já se você é paciente, convide seu médico, traga ele que juntos vamos discutir, trocar opiniões e combater o câncer no Brasil.